Vamos então dar início ao primeiro painel da manhã, em que teremos o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Professor Dr. António Ferreira Gomes, a Dra. Anne Reckens, da DGCOM, da Comissão Europeia, e depois teremos uma experiência, digamos, moderna, uma apresentação em vídeo da terceira conferencista, Kristen Taken, que por razões de agenda não conseguiu deslocar-se a Portugal, mas não quis deixar de fazer um contributo para esta conferência através de uma apresentação em vídeo, que será, portanto, o terceiro elemento deste painel. Começo pelo Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Professor Dr. António Ferreira Gomes, que é subejamente conhecido para aqueles que lidam com o direito da concorrência e mesmo os que não lidam também com o direito da concorrência. Tem uma carreira académica longa, com o seu doutoramento em UORC, e também uma carreira profissional que lhe permitiu já passar, quer pela Autoridade da Concorrência em cargos anteriores, importantes, nomeadamente como diretor do Departamento de Controlo de Concentrações, e também pela OCDE. Foi recentemente empossado como Presidente da Autoridade e espero-lhe, portanto, um mandato trabalhoso, não só ao nível da aplicação do direito da concorrência, como também deste novo regime das práticas individuais restritivas de comércio. Portanto, Sr. Presidente, agradeço-lhe novamente a presença aqui na Faculdade, em nome do IDEF também, e dou-lhe a palavra para começar a sua intervenção. Muito obrigado. Sr. Professor Nuno Rodrigues, Sr. Presidente da Centro Marca, não sei se ainda estará ausente da sala, e Anne Reckens. Queria começar por agradecer... está aqui. Queria começar por agradecer o convite que me foi dirigido pelo professor Eduardo Paz Ferreira e enviar-lhe daqui também um enorme cumprimento e agradecer também à Centromarca por este convite nesta coorganização. Como sabemos, a missão primordial da Autoridade da Concorrência é a promoção e a defesa da concorrência. No entanto, desde a sua criação em 2003, assumiu igualmente competências partilhadas com a ASAI relativamente aos processos individuais restritivos do comércio. Competia à ASAI fazer a fiscalização deste tipo de práticas, conduzindo a Autoridade da Concorrência à instrução do respectivo processo de controle nacional. Em Portugal, a legislação relativa às práticas individuais restritivas do comércio foi introduzida no mesmo diploma que aprovou a Lei da Concorrência, o Decreto-Lei 422 de 83, de 3 de dezembro. Contudo, a proibição das práticas individuais restritivas do comércio não tem por pressuposto a afetação da concorrência. Assim, na revisão legislativa subsequente, de 1993, esta legislação de práticas individuais restritivas de comércio foi separada da Lei da Concorrência com a aprovação dos Decretos-Lei 370/93 e 371/93, relativos às PIRC e ao regime jurídico da concorrência, respectivamente. A legislação relativa às PIRC tem como objetivo assegurar a proteção dos concorrentes e ou dos consumidores, aplicando-se independentemente da ocorrência ou não de uma afetação sensível da concorrência. E isto é importante. Em particular, esta legislação procura promover o equilíbrio e a transparência nas relações comerciais entre os agentes económicos. Como se referia no preâmbulo do Decreto-Lei 370/93, porque não raro certas práticas individuais são consequência de acordos restritivos da concorrência ou de abuso de poder económico, que enquanto tal devem ser apreciados em sede de legislação de defesa da concorrência, quer para efeitos de condenação, quer de isenção, houve o cuidado de distinguir claramente o âmbito de aplicação das duas disciplinas. Portanto, com a separação entre a legislação de práticas individuais restritivas do comércio e a legislação de concorrência, o legislador pretendeu seguramente vincar a diferença na aplicação destes dois regimes e, de algum modo, alertar para o facto de os mesmos se poderem entrecruzar. A solução para uma aplicação coerente entre os dois regimes foi, ao longo dos últimos 10 anos, garantida
por um modelo institucional em que competia à mesma entidade, a Autoridade da Concorrência, velar pelo cumprimento das regras de concorrência, por um lado, e das regras de práticas restritivas do comércio, por outro. Todavia, nos últimos anos de aplicação do Decreto-Lei 370, foi sendo suscitada a necessidade de modernizar este regime, atribuindo-lhe maior eficácia e capacidade dissuasora, como disse ainda há pouco, nomeadamente revendo as coimas aplicadas. Para ilustrar a atividade da Autoridade da Concorrência neste domínio das práticas individuais restritivas do comércio, faço notar que, desde a sua criação, em 2003, a Autoridade da Concorrência analisou cerca de 830 processos de práticas restritivas do comércio. As decisões relativas a estes processos geraram 260 recursos judiciais e o valor das coimas cobrado foi de aproximadamente 2,5 milhões de euros. A atuação da Autoridade da Concorrência permitiu, assim, o sancionamento de múltiplas infrações, contribuindo para a promoção do equilíbrio e da transparência das relações comerciais entre agentes económicos em conformidade com os objetivos definidos na legislação. Já no domínio da concorrência, a Autoridade da Concorrência prossegue a sua missão através dos seus poderes sancionatórios e de supervisão. Por um lado, através da investigação de práticas restritivas da concorrência, que se consubstanciam em acordos horizontais e verticais ou em abusos de posição dominante. Por outro lado, através do controlo de concentrações de empresas, atividade esta que é ainda complementada com a realização de estudos e inquéritos setoriais. No contexto desta conferência, salientaria o trabalho da Autoridade da Concorrência no setor agroalimentar, visto como o setor dos bens de consumo corrente, ou seja, dos fast-moving consumer goods, bens estes que compõem o principal cabaz de produtos comercializados nos supermercados, podendo agrupar-se nas categorias de mercearia, frescos, laticínios, frutas e legumes, bens como os produtos de higiene pessoal, limpeza, drogaria, etc. Os principais estádios da atividade reconduzem-se sinteticamente à produção primária, à indústria transformadora, os fornecedores, e aos distribuidores, retalhistas e grossistas. No âmbito das práticas restritivas da concorrência, desde 2004, a ADC investigou casos em diversificados setores agroalimentares, como os laticínios, as farinhas, o pão, gelados, vegetais, café ou sal. Estas investigações debruçaram-se sobre diferentes elementos da cadeia agroalimentar, desde a produção, como é o caso do sal, à transformação, como é o caso das moageiras e do pão, e à distribuição, como é o caso dos laticínios, dos cafés e dos gelados. O tipo de práticas identificado é igualmente variado, uma vez que a Autoridade da Concorrência investigou casos de acordos entre empresas, restritivos da concorrência, restrições horizontais, restrições à concorrência estabelecidas entre agentes situados em diferentes níveis da cadeia, restrições de tipo vertical, como a imposição de preços de revenda e obrigações de não concorrência. O resultado desta atuação traduziu-se na aplicação de coimas, mas também na imposição de medidas comportamentais, com o objetivo de melhorar o funcionamento do mercado e solucionar rapidamente problemas de concorrência. No que respeita ao controle de concentrações, área que conheço melhor, a Autoridade da Concorrência analisou desde 2004 mais de 45 operações de concentração na área alimentar, incluindo produção, transformação e distribuição. A nível europeu, as autoridades da concorrência têm igualmente desenvolvido uma intensa atividade no que respeita ao setor alimentar. Como se constata num relatório recente da Comissão Europeia, da Rede Europeia de Concorrência, de maio de 2012, as autoridades de concorrência europeia desenvolveram de 2004 a 2011 mais de 180 investigações por práticas restritivas da concorrência,
decidiram cerca de 1.300 operações de controle de concentrações e realizaram mais de 100 estudos de mercado no setor da distribuição alimentar, o que é um número muito significativo. Também a Autoridade da Concorrência tem vindo a analisar este setor de forma aprofundada, tendo produzido em 2010 um relatório sobre as relações comerciais entre a distribuição alimentar e os seus fornecedores. A recente crise económica associada à subida de preços dos produtos alimentares, à volatilidade dos mercados internacionais e à preocupação sobre o funcionamento da cadeia alimentar, exigiram das autoridades públicas, incluindo as autoridades da concorrência, uma atenção acrescida ao setor agroalimentar. O relatório da Autoridade da Concorrência tinha como principal enfoque os bens alimentares de grande consumo e as relações comerciais entre os grandes grupos retalhistas e os seus fornecedores na distribuição alimentar. Na apreciação das práticas decorrentes das relações comerciais entre os grandes grupos retalhistas e os seus fornecedores, o relatório distinguiu 3 situações. Casos que poderiam ser enquadrados no âmbito da Lei da Concorrência ou do Tratado de Funcionamento da União Europeia. 2, casos que poderiam ser enquadrados no âmbito das práticas individuais restritivas do comércio. E 3, aqueles casos que, embora pudessem espelhar, por exemplo, um desequilíbrio de forças negociais entre as duas partes, não constituiriam, per se, indícios de um ilícito jusconcorrencial nos termos da Lei da Concorrência ou do Tratado de Funcionamento da União Europeia ou de uma prática individual restritiva do comércio. E só seriam suscetíveis de tutela noutras sedes através de regulamentação adicional ou de autorregulação. Os grandes grupos retalhistas assumem-se hoje como verdadeiros porteiros, gatekeepers, no acesso dos produtos da indústria transformadora, alimentar e especializada ao consumidor final. O crescente poder de mercado destes grupos na venda a retalho e enquanto clientes da indústria de aprovisionamento tem contribuído para uma perda progressiva do poder de venda da indústria face ao poder de compra destes grupos na determinação do nível de preços ao longo da cadeia de valor, da produção ao aprovisionamento e na venda a retalho ao consumidor final. Este novo paradigma, com um poder de compra crescente dos grandes grupos retalhistas, face a uma oferta outrora caracterizada por um maior grau de concentração relativo, potencia tensões ao nível das relações comerciais entre fornecedores e distribuidores. A análise conduzida pela Autoridade da Concorrência em 2010 aos múltiplos contratos celebrados entre distribuidores e fornecedores revelava, na altura, um desequilíbrio negocial entre as duas partes, com preponderância para os distribuidores. Foram encontradas, na altura, 4 áreas onde este desequilíbrio negocial entre distribuidores e fornecedores parecia manifestar-se de forma mais acentuada. Designadamente ao nível da imposição unilateral de condições, por exemplo, a negociação de contratos tipo, ao nível dos descontos e outras contrapartidas, ao nível das penalizações e ao nível dos prazos de pagamento. E por isso a Autoridade da Concorrência entendeu apresentar um conjunto de recomendações com o objetivo de promover uma cultura de concorrência, mas, sobretudo, o equilíbrio e a transparência entre agentes económicos e uma atuação eficaz das entidades com responsabilidades na matéria de que se destacam. Aprofundar o processo de autorregulação, consubstanciado num Código de Boas Práticas que contribuísse para melhorar as condições contratuais ou extracontratuais que regem as relações entre produtores e distribuidores, com a possibilidade de criação da figura de um provedor. Analisar a oportunidade de regulamentar algumas práticas comerciais problemáticas
não enquadráveis na legislação da concorrência, das práticas individuais restritivas do comércio ou na autorregulação. Podemos aqui incluir aquilo que mais tarde veio a ser feito em termos dos prazos de pagamento. E, finalmente, reforçar a recolha, tratamento e difusão de informação estatística para que haja preços e quantidades ao longo da cadeia e também permite mais facilmente a autoridades, como a própria Autoridade da Concorrência, poder intervir. Após este estudo, viria a criar-se em 2011 a Plataforma de Acompanhamento das Relações da Cadeia Agroalimentar, a PARCA, em que a Autoridade da Concorrência é observador, que resulta de um esforço conjunto entre o Governo e as principais associações do setor. A CIP, a Centromarca, a PED, Confederações de Comércio e Agrícola. A PARCA contribuiu para a alteração legislativa que hoje aqui se analisa nesta conferência, que vem claramente reforçar o regime das práticas individuais restritivas de comércio, e a PARCA contribuiu igualmente para que viesse a ser aprovada a nova legislação sobre prazos de pagamento, o Decreto-Lei nº 62/2013. No domínio da autorregulação, encontra-se, como referiu também há pouco o Sr. Secretário de Estado, encontra-se atualmente ainda em discussão no seio da PARCA um conjunto de iniciativas quanto à contratualização obrigatória de compra e venda de produtos agrícolas e agroalimentares, a criação de um observatório da cadeia alimentar, a própria organização da fileira, o balanço da aplicação legislativa, continuação dos trabalhos sobre as implicações das marcas do distribuidor, a reativação do Código de Boas Práticas de 97 ou a criação de um novo instrumento, a definição de um ou mais mecanismos de resolução de conflitos e a análise da possibilidade de criação da figura de um provedor. Perante a autonomização do tratamento das práticas individuais restritivas de comércio, recentemente consagrado no Decreto-Lei 166/2013, de 27 de dezembro, a análise deste setor pela Autoridade da Concorrência passará a ater-se a matérias que possam afetar a concorrência no setor. É positiva esta clarificação de competências no domínio das práticas individuais restritivas do comércio, consolidando numa mesma entidade, a ASAE, a fiscalização e agora a instrução de processos contraordenacionais relativos a este tipo de práticas. A Autoridade da Concorrência, por sua vez, dedicará os seus recursos no que respeita a este setor à defesa e promoção da concorrência, em particular à investigação e análise de eventuais processos de práticas restritivas da concorrência ou de controle de concentrações. No cumprimento da sua missão, a Autoridade da Concorrência poderá ser chamada a analisar situações em que possa estar em causa o poder de mercado dos fornecedores, mas, igualmente, em que possa ter que ser apreciado o poder de mercado dos distribuidores e retalhistas, quer enquanto compradores de marcas do fornecedor, quer enquanto revendedores ao consumidor final, quer, finalmente, enquanto concorrentes com as suas marcas do distribuidor. Esta última questão, que se prende com o desenvolvimento das marcas próprias dos retalhistas, é um tema que tem suscitado alguma discussão, na medida em que pode constituir um elemento de reforço de poder de compra dos distribuidores face aos fornecedores. Estes passam, por exemplo, a disputar o espaço de prateleira em termos de disponibilidade de posicionamento, de visibilidade ao consumidor, nas lojas da distribuição retalhista. Em relação às marcas brancas, um documento recente da OCDE, de uma roundtable do Comitê de Concorrência de outubro de 2013, indica que o impacto das marcas brancas junto do consumidor e os efeitos decorrentes da sua introdução não são ainda absolutamente claros. E, embora as marcas brancas possam ser vistas
pelo menos por alguns, como prejudiciais para a indústria, a sua introdução pode também ser vista como positiva, como uma forma de escoamento de excedentes e ocupação de linhas industriais, por exemplo. De igual modo, as marcas brancas podem fomentar uma maior diversidade de marcas disponíveis no retalho, bem como dos respectivos preços. Por outro lado, o reforço do poder de compra dos distribuidores e a própria disputa que possa existir na aquisição de fornecimentos para marcas do distribuidor pode contribuir para melhores preços ao distribuidor, o que poderá, dependendo da taxa de pass-through, beneficiar o consumidor final. Esta taxa de pass-through dependerá necessariamente do grau de concorrência que se verifique ao nível da distribuição. Todavia, há também que ter em conta o impacto do desenvolvimento das marcas do distribuidor no grau de investigação e desenvolvimento e de inovação na indústria fornecedora e sobre a diversidade de marcas junto do consumidor final. Além disso, a maior fidelização dos consumidores às marcas dos distribuidores poderá igualmente influenciar a concorrência entre retalhistas e a relação destes com os seus fornecedores. E a Autoridade da Concorrência, naturalmente, quer na análise de práticas restritivas da concorrência, quer na análise de processos de controle de concentrações, não deixará de ter em conta quer o poder de mercado dos fornecedores, quer o poder de mercado da distribuição nas suas análises. Como resulta evidente, o setor agroalimentar e as relações entre fornecedores e distribuidores comportam diferentes vertentes que passam necessariamente pela autorregulação, pela aplicação da lei da concorrência e da nova legislação sobre práticas individuais restritivas do comércio. Na aplicação deste novo regime de práticas individuais restritivas de comércio, verifica-se que determinadas normas pressupõem um juízo sobre a conformidade de determinado comportamento com as regras da concorrência. É o caso da discriminação de preços ou de condições de venda, no número 1 do artigo 3º do novo Decreto-Lei, e é também o caso da recusa de venda ou de prestação de serviços prevista no número 3, veja-se a linha G do número 3 do artigo 6º do Decreto-Lei 166, de 2013. Por outro lado, estas práticas que acabei de referir podem igualmente lesar o bem jurídico concorrência, protegido pela Lei 19/2012, através dos artigos 9º e 11º, onde se encontram previstos mecanismos de sanção no que respeita a estas matérias. Com a entrada em vigor do novo diploma referente às práticas individuais restritivas de comércio e passando a existir a desejada autonomização de competências entre a aplicação da lei da concorrência e a aplicação do regime das práticas individuais restritivas de comércio, a autoridade não poderá deixar de haver uma adequada articulação entre a ASAI e a Autoridade da Concorrência naqueles casos de fronteira em que determinada prática possa suscitar dúvidas sobre a sua compatibilidade com as regras da concorrência. Nesta fase, as duas entidades encontram-se já a colaborar intensamente na transição de processos e a estabelecer as bases para uma cooperação sólida e eficaz, sempre que se revele necessário, garantindo a coerência do sistema jurídico aplicável e permitindo uma melhor afetação dos recursos disponíveis
de cada entidade à prossecução das respectivas missões de interesse público. Termino sublinhando que, tal como o direito, também as instituições se devem adaptar à evolução da sociedade e do mercado. A alteração legislativa que hoje se discute aqui nesta conferência resulta de um balanço de 2 décadas de aplicação do regime anterior. A solução encontrada de autonomização de competências permitirá à Autoridade da Concorrência e à ASAE reforçarem a sua atuação em benefício do mercado e dos consumidores. E agradeço novamente o convite para estar aqui presente na conferência hoje e desejo a continuação de bons trabalhos para esta conferência.